começar a gravar. Pronto, está gravando. Boa noite. Deixa eu tirar daqui, tá? Vou colocar para cá, que eu acho que não vai atrapalhar. Boa noite, sobre o aula, né, da UFOPA. Hoje vamos dar início ao nosso curso de Geotecnia 2, a nossa primeira aula. A gente vai comentar um pouco sobre permeabilidade dos solos, estudar um pouquinho sobre a hidráulica no solo, certo? Provavelmente vocês já estudaram nas disciplinas de hidráulica, ou estão estudando, a equação da continuidade. Sim ou não? Sim, professor. Bom, eu não tive Sim, professor. As outras. Isso, equação da continuidade, né? Equação de Bernoulli. E a gente vai usar esses princípios aí, que vocês já conhecem, né? Boa parte deles, para a parte de percolação aqui do solo. Por que a gente vai estudar isso? Porque os solos são materiais que são permeáveis, né? São porosos, passa líquido ali, tem como passar algum fluido. Quando eu falo fluido, pode ser ar ou água. Por que é importante saber isso? Porque a gente da engenharia pode trabalhar com alguns casos, né? Alguns exemplos de serviços, obras, que a gente precise fazer bombeamentos, né, de água para construção subterrânea, ou então drenagem, realizar análise de estabilidade de barragens, estruturas de contenção que estão sujeitas a forças de percolação. Uma barragem aí, por exemplo, uma hidrelétrica, igual a... Tem uma barragem em Santarém, né, de Curuaúna. Sim ou não? Vocês já foram lá? Sim. O que acontece, né? É um maciço, né, de solo, provavelmente é solo lá, eu não fui lá ainda, provavelmente é de solo, barragem de terra, que retém, né, barra água, né? Aí antes desse barramento fica um lago grande de água, sim ou não? Não é isso que geralmente acontece? E essa água, gente, ela passa por dentro da barragem, não tem jeito. O que a gente tem que controlar? É como essa água passa dentro da barragem, né? Os métodos de percolação. Então, para que a gente consiga controlar isso, é importante que a gente saiba a condutividade hidráulica do solo. O que a condutividade hidráulica é? É como se fosse a espécie de velocidade na qual a água infiltra, né? Ou então permeia nesses materiais porosos, né? No solo, por exemplo. Tá entendido isso aí? Sim ou não? Sim. Professor. Né? Então, o que a gente vai precisar usar para isso? A gente vai precisar aprender um pouquinho da definição de condutividade hidráulica e magnitude, né? Em diversos solos, né? Já sabe os tipos de solos. Quais são os tipos de solo? Areia, argilas, siltes, né? Tem outros? Fala aí outro. Tem outros além desse? Areia, silt e argila? Tem solo Pedregulho, né? orgânico? Solo orgânico, tem pedregulho. Não é? Então tem condutividade hidráulica diferente. Porque a granulometria é diferente. Se a granulometria é diferente, os espaços, né, os vazios entre um grão e outro de solo também muda. Isso vai afetar a condutividade hidráulica. Determinação de laboratório de condutividade hidráulica são ensaios, né? Relações empíricas para estimar a condutividade hidráulica. Você sabe o que é empírico? Sim ou não? Sim. Tá, beleza. Então todo mundo sabe o que é empírico? Sim. Fala aí que é empírico. Sinônimo de intuitivo? São coisas, digamos assim, que a gente aprende fazendo. Eu faço isso já há muito tempo, eu observei que isso, quando eu faço isso, acontece aquilo outro. Então, isso é empirismo, tá? Mais ou menos isso. Condutividade hidráulica equivalente em solo estratificado. O que é solo estratificado? Camadas, né? Eu mostrei no semestre passado, estratificação, xistosidade, que vocês devem ter aprendido lá em geologia. Então, são solos estratificados. Condutividade hidráulica em ensaios de campo. Então, isso aí a gente vai dar uma pincelada sobre tudo isso. Tá legal?
Essa equação aqui é conhecida de vocês, né? A equação da continuidade ou então a equação do Bernoulli, que relaciona o quê? Energia. 3 tipos de energia, né? Energia piezométrica, cinética e altimétrica. Todo mundo entende a diferença dessas energias? Sim ou não? Hein? Qual a diferença da energia A gente teve piezométrica? a definição, mas era diferente o nome que davam. Tava o quê? Uma era energia de posição, Tá. eu acho que era de movimento, né? Movimento. Isso. E a outra não estou me lembrando. A outra está relacionada com a natureza do fluido, que é a piezométrica, tá? Então, ó, se eu estou trabalhando com água, óleo, né, sei lá, gasolina, enfim, cada um desses materiais tem uma densidade, né, e um peso específico. A gente já aprendeu que peso específico, né, é a densidade vezes a gravidade. Então, esse gama aqui é peso específico. Então, a carga piezométrica está ligada com o material, né, com o fluido. Então, vou ter uma pressão, né? Se for, por exemplo, imagina que tu tem 1 metro de coluna d'água e 1 metro de mercúrio. Qual que aplica a maior pressão? Mercúrio ou água? O que você acha? Acho que mercúrio. Mercúrio, porque a densidade do mercúrio é muito maior que a da água. Certo? Então, ele vai aplicar pressão. Tudo isso está trabalhando com pressão, né? Pressão, energia, então. E a parte de movimento que você falou aí, Luiz, é justamente a energia cinética, né? mv quadrado sobre 2G, lembra? Massa lá e tal. Então, é isso aqui, energia cinética. Então, está ligado com o movimento, se está tendo fluidez, digamos assim, né? O líquido está saindo de um ponto e chegando em outro. E a terceira está ligado com a posição, que é a altimétrica, que no caso aí, ó, é a altitude. Se um ponto está mais alto que o outro, né? As pressões são diferentes, por causa até da própria pressão atmosférica. Sim ou não? A gente já aprendeu também que o solo, né? Se tem uma camada de solo de 2 metros em cima de um ponto, né? Ela exerce uma pressão, concorda? Sim ou não? É só esse peso de solo, não vai exercer uma pressão? Hein, gente? Sim. Vocês estão sem energia hoje, hein? Vamos lá. Vai exercer. Então, dependendo da profundidade, da altitude, eu tenho uma diferença de pressão. Então, por isso que são essas 3 parcelas que envolvem a equação de Bernoulli. Porque agora está aplicando para solo, você provavelmente aplicou isso aí para condutos livres, condutos forçados, que é o que a gente estuda em hidráulica. Beleza? No qual isso aqui, ó, U é pressão, H vai ser a perda, ou então a energia total, velocidade, aceleração da gravidade, os pesos específicos, são coisas que a gente conhece. E o Z é a altitude. Agora, vamos extrapolar isso para um solo. Imagina uma camada de solo aqui, um pedaço de solo, certo? E esse solo tem um tubo enfiado nele. Um tubo. Tubinho, qualquer. E nesse tubo, dá para medir quanto de água sobe. Você lembra daquele negócio que a gente falou de ascensão capilar? No semestre passado? Sim ou não? Franja capilar e tal, que eu disse que a água subia acima do nível d'água, se fosse colocado um tubinho. Sim, professor. Então, aí seria mais ou menos isso, né? A água que está subindo. Ó. Então, por exemplo, nesse ponto A, esse ponto, eu tenho um nível d'água aqui, certo? Uma pressão de água. Quanto a água aqui do solo faz subir aqui nesse tubinho, que é um pesômetro. Esse tubinho a gente vai chamar de pesômetro. Então, a partir de agora, quando eu falar pesômetro, tu já sabe que é um tubo. Beleza? Começar a usar os termos técnicos. Então, nesse outro lado aqui, tem um outro pesômetro que está localizado no ponto B. E aqui também tem um nível da água, né? Por pressão aqui interna, empurrou essa água para cima. E há uma diferença de nível. Dá para perceber essa diferença de nível aqui, de água? É água, tá? Esse ΔH. Sim ou não? Dá sim. Então, se tem uma diferença de nível, o que aconteceu do ponto A para o ponto B?
Por que que diminuiu? Vai lá. Pessoal. Esse solo ele é inclinado? Tanto faz, pode ser reto, daria no mesmo. Podia ser reto aqui, quadradão. O que interessa só é a pressão no ponto. Aí interessa as altitudes dos pontos. O que vocês acham? Por que aconteceu isso? Analogia. Por exemplo, vocês já fizeram hidráulica 1? Sim ou não? O restante já, eu ainda não fiz. Tá, então a maioria vai entender aí, você vai entender por tabela. Seguinte, imagina que você tem um ponto de captação de água, né? Imagina lá um reservatório bem alto. Esse reservatório sai uma pressão de água de lá, em determinado ponto. E essa pressão, quando ela vai passando nos encanamentos, né? Os encanamentos têm conexões. Espera aí, que tem alguém aqui para entrar. Os encanamentos têm conexões e tem os comprimentos dos tubos. E essa pressão vai diminuindo. Quando essa pressão diminui, a gente diz que aconteceu o quê? Nas tubulações. Perda. Perda de carga. Exatamente, perda de carga. Então, essa variação de altura que está tendo aqui no solo é porque a água que estava aqui teve que passar entre os grãos de solo, e esses grãos de solo funcionam como se fossem agentes que provocam retardamento dessa velocidade de fluxo, né? Então, a velocidade que está tendo aqui é um pouco maior do que está tendo aqui, digamos assim, né? Em termos grosseiros, você sabe que a vazão é a mesma. Então, para que saia desse ponto e chegue bem aqui, passando por esse solo, teve que sofrer uma perda de energia, que nesse caso aqui vai ser medida em relação ao nível de água. Tá entendido isso? Consegue compreender? Sim ou não? Sim, professor. Bacana. A equação lá do Bernoulli, né, quando a gente começou a trabalhar com ela, ela tinha 3 termos. Tinha um que estava ligado com a carga piezométrica, que eu disse que dependia do material, né, do fluido, e o Z era a altitude. O segundo termo era a velocidade. Só que a velocidade aqui ela é muito baixa, gente, é pequenina, bem pouquinho. Então, para facilitar os cálculos, que a gente despreza aquela parte da velocidade. Então, a equação de Bernoulli passa a ter, para solos, tá? Passa a ter só 2 membros. A carga piezométrica e a altimétrica. Tá tranquilo? De boa? Aí, o que seria a carga piezométrica aqui, ó, gente? Seria exatamente essa coluna de água. Essa coluna de água. Tá? Quando você fala, assim, por exemplo, tem 10 MCA, uma pressão de 10 MCA. Você já viram esse termo, MCA? Metro de coluna d'água. Metro de coluna d'água. Se a gente fizer exatamente essa continha aqui, ó, que U é a pressão que está aqui em cima, dividido pelo peso específico do fluido. Qual é a unidade de peso específico? É a unidade de medida ao cubo, metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico. E a unidade de pressão é o quê? Aliás, perdão, deixa eu só retificar aqui. Peso específico é a unidade de força por unidade cúbica de medida, né? Quilonewton por metro cúbico, sei lá, newton por centímetro cúbico, esse tipo de coisa. Sim ou não? E a pressão, a gente já aprendeu a calcular no semestre passado. Como era que era calculada a pressão? Quando a gente calculava lá pressão, tensão efetiva, poropressão, lembra disso? Dava em qual unidade? Fala que dá para kPa. Não era kPa? Nossa, gente, vocês estão, hein? Estão para baixo hoje. Dava kPa. kPa é quilonewton por metro quadrado. Então, se eu dividir quilonewton por metro quadrado por quilonewton por metro cúbico, vai sobrar só metro, que vai virar o MCA, metro de coluna d'água, se isso aqui for água. Beleza? Senão é metro de coluna do líquido que está aqui. Tá legal?
E aqui, ó, esse ponto A e o ponto B, eles têm uma diferença de cota. Aqui tem um ZA, ó, Z do ponto A em relação a uma referência, e o Z do ponto B. Dá para perceber que o ponto A é mais alto que o ponto B. Sim ou não? Sim. Simples. Então, se tem essas diferenças de cota, também vai ter diferença de energia. Então, é por isso que a pressão, né? Então, a energia que está sendo gasta aí vai ser calculada por essas duas situações. Que nada mais é que vai ser a pressão no ponto A menos a pressão do ponto B. Que é isso aqui, ó, H do A menos H do B. Metro de coluna d'água. A gente já sabe que cada um desses Hs é essa fórmula aqui, ó. Aí eu teria o A sobre gama W, né? Que é água nos dois, então mesmo. ZA menos o B, ZW, ZB. Tranquilo, isso aqui é igualzinho que vocês fazem lá na hidráulica. Só muda que não tem a velocidade. Beleza? Sim ou não? Vou Sim. passar. Vocês não Sim. falam? Beleza, professor. Tranquilo. E essa perda de pressão aqui, ó, gente, essa perda de pressão em relação a esse comprimento, ó, porque saiu do ponto A e foi até o ponto B, a gente vai chamar de gradiente hidráulico, que seria a relação aí, ó, tá? O Izinho vai ser esse gradiente hidráulico e L é a distância entre A e B, ou seja, o comprimento do fluxo no qual ocorreu a perda de carga, certo? Seria como se fosse uma espécie aí de proporção, né? Assim, qual é a perda de carga? Cada metro perde tanto. Tipo assim, imagina que L for, sei lá, 5 metros. E a perda de carga deu, sei lá, chutando aqui, tá? Deu 0,2. 0,2 dividido por 5 dá quanto? 0,04? É isso? Isso. Então seria 0,4 a perda de carga a cada metro. Então, se eu andar a cada metro aqui, eu vou perder 0,04 de carga. Porque isso aqui é comprido, né? É grande, então. Então, quando a gente quer saber qual que vai ser a perda de carga numa barragem, a gente pega aqui, ó, no início da barragem e depois pega lá no final. Aí tem que ver. Se essa pressão for muito grande, que vai chegar lá no pé da barragem, pode ser que isso seja preocupante, cause ruptura. Então, é controlado. Então, esse gradiente hidráulico aqui, ó, que vai servir de balizador para a gente. Se for muito grande, a gente tem que dar um jeito de fazer esse fluxo perder carga. Você vai colocar um outro tipo de solo que provoque uma perda de carga maior. Por quê? Geralmente na hidráulica, né, a gente encara a perda de carga como uma coisa ruim. É ou não é? É ruim, geralmente, na hidráulica. Aqui no solo é uma coisa que a gente vai usar a nosso favor. Eu quero diminuir o fluxo de água passando pelo maciço de solo. Então, eu vou fazer com que ele perca energia. Para perder energia, eu tenho que fazer com que tenha perda de carga. Tá tranquilo isso aí? Dá para entender? Sim ou não? Sim. De boas, né? Boa na lagoa. E o que acontece? Nesse caso aqui, ó, a velocidade que vai estar atuando no maciço, né, na seção de solo, ela tem uma certa proporcionalidade com esse gradiente hidráulico, que vai ter 3 zonas. Você lembra aquele negócio de fluxo turbulento e fluxo laminar? Que vocês aprendem na hidráulica? Sim ou não? Sim. Qual é a diferença do fluxo turbulento para o fluxo laminar? O que implica trabalhar num e no outro? Hein? Número de Reynolds, lembra do número de Reynolds? Ele vale para tudo? Ou só vale no laminar? Hein? Em geral, no solo aqui, gente, a gente vai ter 3 zonas. Zona 1, que vai ser o fluxo laminar, no qual a velocidade é proporcional, ó, ao gradiente hidráulico, que é uma reta proporcional. Esse símbolo aqui parece um infinito, mas aqui é aberto, significa proporcional. Tá bom? Então, velocidade proporcional a gradiente hidráulico, que é o Izinho. Aí tem uma zona que o fluxo é turbulento, né? Você lembra lá do fluxo turbulento? E tem uma zona de transição. O que vai acontecer? Quando o gradiente hidráulico é aumentado gradualmente, esse fluxo pode permanecer linear ou não, né? Sim ou não?
Qual a diferença aí de fluxo laminar para turbulento, gente? Vamos lá, tu sabe? Hein? Eu ainda não fiz hidráulica, eu já quero aprender. Digam aí para mim agora. Como é que é? Essa disciplina aqui ela foi estrategicamente colocada depois de hidráulica. Pois é, eu não fiz porque era presencial, eu já vou aprender. Bom, que imagina. Ah, então beleza. Então, gente, ó, quando o fluxo é laminar, a gente consegue controlar a água ali, tá? A gente consegue medir vazão, a gente consegue medir velocidade, porque o fluxo não varia. É reto ali, ó, certo? Laminar. Agora, quando ele é turbulento, tipo, forma onda, você não tem controle muito ali da vazão. Então, é por isso que geralmente a gente trabalha com fluxo laminar e tenta trabalhar. E tem algumas implicações na hidráulica que a gente só consegue medir quando o fluxo é laminar. Para nossa sorte, os solos, né, por eles serem porosos e muito finos, esses tubinhos, né, que seriam os poros, esses tubos conectados, chama de tortuosidade aí, né, tubos, pequenos tubos que são tortuosos, né, tortos. O fluxo que passa ali é pequeno. Então, a gente pode considerar que ele é laminar. Então, se ele é laminar, a gente vai poder medir vazão, né, velocidade. Aí as leis da hidráulica vão valer lá também. Tá bom? Então, nos solos, a gente consegue imaginar, ou a gente consegue garantir, né, que os fluxos são sempre no tipo laminar. Se eles são laminar, a velocidade é proporcional ao gradiente hidráulico. E essa proporção é um número. É esse número que a gente vai aprender, né, no decorrer das aulas. Tá, beleza? Esse número. Então, tem alguma coisa que multiplica o I que dá o V. Por quê? Isso aqui é um gráfico, né? Eixo X e eixo Y. Qual é a equação da reta? Y é AX mais B. Sim ou não? Lembra lá da equação da reta? O B é o termo, é onde a reta cruza o eixo Y. No nosso caso, está cruzando no zero. Né? Está cruzando no zero, então B é zero. Então, nossa equação sempre vai ser Y igual a AX. No nosso caso, o Y é V, o nosso X é I. Falta a gente encontrar o nosso Azinho da equação. É isso aí que a gente vai correr atrás. Tá bom? Essa equação, para ser proporcional, né, um turbo turbulento, foi sugerida por esse cabra aqui, ó, o Darcy, em 1856, que ele diz que a velocidade é K vezes I, onde esse K é o coeficiente de proporcionalidade lá que a gente está trabalhando. Nesse caso aqui, o K é a condutividade hidráulica do solo. Por quê? O I, a gente sabe que ele não tem unidade, porque ele é dado em metro de coluna d'água dividido por metro. Eu vou cortar metro com metro e vai ficar sem unidade, vai ficar dimensional. Concorda? Sim ou não? Hein, gente? Sim, professor. Então, velocidade a gente sabe que tem unidade, né? SPA é metro por segundo, quilômetro por hora. Então, para que a velocidade tenha unidade, esse K tem que ter unidade também. Ele vai ter a mesma unidade da velocidade. Tá, beleza? Quando a gente está trabalhando de fluxo no solo, imagina aqui, ó, um solo, né? Imagina um tubo cheio de solo, né? Só para ficar fácil. Então, estou passando fluido aqui, água, tem uma vazão, né? Essa vazão passando por esse solo, você acha que ela passa pelos sólidos ou ela passa só pelos vazios? Essa água aí que está passando aí. Você acha que ela atravessa os sólidos? Sim ou não? Ou ela passa só pelos vazios? Depende, né, no caso, se é uma canalização de PVC ou tem umas que a gente viu na aula de hidráulica que é com cimento, né? Ah, Aí não. acontece uma perda de carga. Ah, não, beleza. Mas você acha que, por exemplo, imagina que é seixo, certo? Isso aí dentro. Todo mundo sabe o que é seixo? Brita. Sim ou não? Você acha que a água passa por um pedaço de seixo? Dentro do seixo mesmo? Sim ou não? Não, Hein? não. Não passa. Muito bem, não passa. Então, a água aqui, gente, ela passa só pelos vazios. Só que a gente não tem como controlar qual é a área de vazios aqui, né?
que a velocidade que a gente tem é da seção. Então, essa seção aqui, ó, de solo, eu estou mostrando a seção A, na verdade, ela teria que ser considerada assim, ó, separando uma parte que é só sólidos e uma parte que é só vazios. Então, a gente teria uma área de vazios e uma área de sólidos. É por isso que apareceu isso aqui. Então, a vazão que a gente tem que calcular, a gente sabe que vazão é velocidade vezes área, né? Sim ou não? Aprendeu na hidráulica. Vazão é velocidade que está passando naquele tubo, né? Naquela seção, vezes a área da seção transversal ali, na área molhada, enfim. Se for conduto forçado, é a área toda. É ou não é? Lembram disso? Aí, no nosso caso, aqui a nossa área molhada, no caso a área que vai se passar o fluido, é só a área de vazios. Então, a nossa vazão, que era V vezes A, passa a ser a área de vazios vezes velocidade de percolação, que é esse S aqui, que é a velocidade que passa entre os grãos, tá? Nos poros. E essa velocidade, a gente vai ter que relacionar ela com nossos índices físicos. Então, ó, o que eu estou fazendo? No lugar desse A aqui, ó, eu estou substituindo. A área total é a área de vazio mais a área de sólidos. Então, por isso ficou esse AV mais AS. Tranquilo isso aqui? É a mesma fórmula daqui. Vazão vezes área. Tranquilo? Isso. Sim ou não? Hein, pessoal? Ok, professor. Aí, ó, o que eu fiz aqui? Tá vendo esse lado aqui da igualdade? V, parêntese, igual, né? AV, VS. Eu peguei só esse trecho aqui, ó, e isolei o VS. O que acontece? Então, esse AV passa aqui para baixo, concorda? Sim ou não? Esse AV passa aqui para baixo. Então, ficou assim, ó. V, AV mais AS, que é isso aqui, ó. Eu estou passando o mouse. Sim ou não? Dividido por AV. Passou. O que acontece? Se eu multiplicar um número em cima e embaixo, o mesmo número, muda a equação? Sim ou não? Não. Não muda. Então, eu multipliquei por L aqui, ó, que é o comprimento da amostra. Em cima e embaixo. Por que eu fiz isso? Porque o comprimento vezes a seção transversal vira volume. Então, ó, esse AV vezes o L virou volume de vazio. O AS vezes o L virou volume de sólidos. Aí aqui o AV vezes o L, volume de vazio de novo. Tranquilo? Sim ou não? Por que eu estou colocando volume de vazios? Porque a gente aprendeu os índices físicos no semestre passado e eles estavam relacionados com volumes de vazio, volume de sólido e tudo mais. A gente vai usar isso aí agora. Esses volumes de vazios aqui, ó, que tinha lá, o que eu fiz? Eu dividi todo mundo por VS. Aqui não está aparecendo aqui, a minha barra está ficando na frente. Deixa eu tirar aqui, mas acho que vai ficar melhor. A área está ficando na frente, mas o que eu faria? Eu dividiria toda essa equação aqui embaixo, ó, por VS. VV dividido por VS fica VV por VS. VS por VS vai dar 1, concorda? Sim ou não? É a mesma coisa. Então, é daí que aparece essa fórmula aqui, ó. É daí que aparece essa fórmula. Ó, se 1 bem aqui é o VV, é o VS dividido por VS, fica 1. E aqui o VV que tinha lá, dividido por VS, e o VV que tinha embaixo, dividido por VS. Essas equações, esses parênteses aqui, ó, isso aqui é aquele exínio. O que é o exínio? O índice físico lá que a gente aprendeu. Lê no slide, jovem. Tipo aqui, ó. Vai lá, fala. É o índice de vazios. Muito bem, doutor. Isso aí, parabéns. Índice de vazios. E essa relação, 1 mais índice de vazio dividido por índice de vazio, chama porosidade. A gente aprendeu lá também. Então, a velocidade de percolação nada mais é do que pegar a velocidade de entrada e dividir pela porosidade do solo. O que é porosidade, né, gente? É a relação entre o volume de vazios e o volume de sólidos. Tá legal? É isso aí que a gente vai precisar aprender. Era só isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Porque isso aqui vai balizar vocês a lerem o restante do capítulo e descobrir como é que calcula a condutividade hidráulica. Eu já mostrei para vocês que a condutividade hidráulica vai ter a mesma unidade do V. Então, provavelmente, vocês vão encontrar valores em centímetros por segundo,
ou minuto, enfim, unidade de comprimento dividido por unidade de tempo. Tá legal? Eu tirei essas informações aqui daquele livro que eu mostrei para vocês, né? Fundamentos de Engenharia Geotécnica. E é isso aí que a gente tem para hoje. Tá bom? O que a gente vai precisar saber? Parar aqui de compartilhar, de gravar.